Muito bem, Beto Rodrigues na área. Nesse vídeo eu venho trazer um panorama de como andam as ligas asiáticas nesse momento pré-Copa América, pré-Eurocopa, momento onde muitas ligas europeias estão de férias. Então nós traders procuramos algumas outras oportunidades, algumas outras ligas onde a gente possa trabalhar. E uma boa opção é acordar um pouco mais cedo, trabalhar nas ligas asiáticas, principalmente na australiana, japonesa e coreana. Então eu vim passar mais ou menos um resumo de como elas estão, de como elas funcionam e pelo menos o básico do que você precisa saber, os pontos positivos e negativos de cada uma delas. Roda a vinheta. Bom galera, vamos lá então, começando aqui pela liga australiana. É uma liga um pouquinho diferente, pois ela não tem rebaixamento, então é parecido então com os moldes que ocorrem nos Estados Unidos, o que para mim não é interessante, do meu ponto de vista não é interessante, principalmente porque nas últimas rodadas, quando na maior parte das ligas pelo mundo, a gente vê as equipes que estão lá embaixo, talvez lutando ainda para tentar escapar do rebaixamento, jogando a vida e acabando bons resultados. Numa liga sem rebaixamento isso já não ocorre, a equipe que está lá embaixo já não tem nada a perder mesmo, talvez o jogo não tenha tanta motivação para elas, o jogo acaba perdendo o seu interesse. São 12 equipes, separei aqui na página do SofaScore, são 12 equipes, sendo que dessas 12, as duas primeiras classificam-se automaticamente para as semifinais, do terceiro ao sexto classificam-se para as quartas de final. Então é muito parecido com o que a gente tem, por exemplo, na NFL, as principais equipes passam uma por uma fase, digamos assim. O terceiro pega o sexto, o quarto pega o quinto, é exatamente esse o momento que nós estamos, né, entrando nos playoffs. Então com Central Coast enfrentando a equipe de MacArthur, Brisbane Roar enfrentando o Adelaide United. Uma curiosidade, digamos assim, dessa liga australiana, essa equipe aqui, o Wellington, que é uma equipe da Nova Zelândia, apesar disso, disputa o campeonato australiano. Quanto ao horário, claro, as ligas asiáticas têm um problema do fuso horário, a gente teria que acordar bem cedo ou até madrugar para poder trabalhar. Eu não costumo trabalhar de madrugada, mas como já tenho o costume de acordar cedo, eu às vezes acordo um pouquinho mais cedo, eu pego o jogo das 6h05, não sei porque esse é o horário lá das partidas da liga australiana, tem os jogos das 6h05, que é o que eu costumo pegar, tem alguns outros mais cedo também, que eu acabo não fazendo. O Sydney é o maior campeão, então já está classificado aqui direto para as semifinais. É uma liga com muita liquidez, tem realmente bastante volume financeiro, dá para trabalhar tranquilamente. Então é um campeonato que, caso você ainda não tenha trabalhado, venha conhecer, vale a pena, dá para operar numa boa. Outro ponto interessante da A-League, digamos assim não, é o nome, né, da liga, a média de gols é bastante alta. Temos que no mundo uma média de gols média vai de 2.4, 2.5. A média de gols do campeonato australiano passa dos 2.9. Se não me engano foi 2.93 na temporada regular. Então é um campeonato com tendência over. Para quem busca os gols, seria uma boa pedida, beleza? Passando então agora para o japonês, campeonato bem mais conhecido por nós brasileiros, principalmente pelo número de brasileiros. Muitos brasileiros, inclusive, com bastante nome, que atuaram lá pela liga japonesa. O maior deles, sem dúvida, Zico, jogador do Kashima Antlers, depois diretor, acho que até hoje tem um cargo lá na diretoria do Kashima. E quem ainda não viu, o Kashima lançou para essa temporada agora o terceiro uniforme, que foi uma homenagem, não só a Zico, mas como a seleção brasileira. Uma camisa amarela, enfim, shorts azul. Uma camisa que faz total analogia à seleção brasileira, vale a pena dar uma olhada. Como funciona a J-League? É um campeonato de pontos corridos, bastante similar ao Brasileirão, pois são 20 equipes, 38 rodadas, portanto, os dois primeiros classificam-se automaticamente para a Champions Asiática, o terceiro vai disputar o que seria uma pré-Champions, os 4 últimos serão os rebaixados. A gente está no meio do campeonato agora, mas a gente já pode ver aqui na tabela que o Kawasaki Frontale está sobrando, ó, tem quase 20 pontos
de vantagem sobre o segundo. É bem verdade que tem um jogo a mais, mas realmente está nadando de braçada aí o Kawasaki Frontale, que inclusive é o atual campeão. Grande destaque do Frontale é ele, Leandro Damião, artilheiro da competição hoje, com 12 gols até o momento. Gravo esse vídeo aqui no dia 11 de junho, pouco antes de começar a Eurocopa. Frontale líder, Leandro Damião, artilheiro da competição. O que eu vejo de problema aqui em trabalhar na J-League, tem muitos jogos, muitas rodadas, a grande maioria dos jogos são realizados ao mesmo tempo, o que para mim é um fato extremamente negativo. É o que a gente tem, por exemplo, nas grandes ligas, o que acontece na última rodada, que para nenhuma equipe ter vantagem sobre outra, de entrar em campo já sabendo o resultado do seu adversário, os jogos acabam sendo realizados ao mesmo tempo. Porém, aqui no Japão, muitas rodadas tem isso, então você vai ter sempre muitos jogos acontecendo ao mesmo tempo, vai acabar tendo que escolher entre um ou outro. Eu vejo como ponto negativo que você não vai poder fazer vários jogos na mesma rodada. A gente tem bastante jogos sendo realizados às 6 da manhã, então daria para trabalhar. Às vezes a gente tem algum jogo às 7 também, dá para pegar. Liquidez boa, não tão alta quanto na Austrália, mesmo porque se divide entre todos os jogos, mas ainda dá para trabalhar. O Kawasaki, como a gente pode reparar na tabela, é bastante comum dar alguns padrões de back aí para quem trabalha o back favorito. Pode ficar de olho no jogo do Kawasaki Frontale. Beleza, o maior campeão Kashima Antlers está no momento em 8º, e o Frontale, que já tem 4 títulos, provavelmente vai alcançar o seu 5º título no intervalo de 6 anos, ou 4º título no intervalo de 5 anos, alguma coisa assim. Mas é um time que está indo muito bem. Média de gols, como eu disse, um pouquinho, como eu disse na questão da Austrália, comentando também aqui no Japão, um pouquinho abaixo de 2,5, tá 2,37 a média de gols da J-League. Por fim, e não menos importante, a liga coreana, a K-League. Então, A-League, J-League, K-League. Como que funciona? Um pouquinho diferente. São 12 equipes, e aqui é um campeonato também de pontos corridos, mas leva para uma segunda fase. Como que funciona essa divisão, como que é a lógica aqui do campeonato. 12 times, após 3 turnos, então eles jogam entre eles, todos contra todos, 3 vezes, 33 jogos, portanto. Depois disso, dividem-se em 6. Os 6 primeiros vão disputar o campeonato, os 6 últimos disputam para se salvar do rebaixamento, digamos assim. Então 6 para lá, 6 para cá, vão jogar mais 5, então eles vão totalizar aí 38 jogos, mesmo número de jogos do Brasileirão e da Liga Japonesa, e vão totalizar 38 jogos para saber quem é o campeão, com essa diferença que os 5 últimos jogos são divididos entre os 6 de cima e os 6 de baixo. O último cai, né, o último vai ser rebaixado. O 11º, ele disputa um torneio, digamos assim, para tentar ainda escapar do rebaixamento. Não é bem uma relegation, onde você pega o antepenúltimo para jogar contra o terceiro da segunda divisão. Aqui o penúltimo vai disputar um mini torneio, onde entra também o segundo, o terceiro e o quarto da K-League 2, né, que seria a liga de acesso. Então esses 4 times disputam essa vaga na primeira divisão do país. Jeonbuk vem muito bem, é o grande campeão também da Coreia, tenta ainda se recuperar, perdeu alguns jogos, é bem verdade, perdeu a liderança, mas busca ainda manter o seu título. Média de gols na Coreia por volta de 2,4, então está bem pareado aí com a média de gols do mundo, digamos assim. E o que a gente tem de horários, aqui a gente tem alguns jogos às 6, alguns jogos às 7, alguns jogos até às 8, então dá para trabalhar sem ter que acordar tão cedo, dá para fazer alguns jogos da K-League. Liquidez um pouco menor do que a japonesa, e uma vantagem de todas essas ligas é que elas possuem transmissão pelos sites das casas de apostas, então você pode acompanhar pela stream do próprio site. É isso, um pequeno panorama aí das ligas asiáticas. Eu tenho trabalhado bastante, principalmente na australiana, onde tem um volume muito bom. Então fica aí o convite para quem ainda não conheceu, quem ainda não operou nessas ligas, fica essa oportunidade. Você não precisa tirar férias como as ligas europeias, aguardar apenas os jogos das seleções, ou operar também no Brasileirão. Tem essa opção aí, a League, J-League e K-League.
Beleza? Se curtiu o vídeo, por favor, nos ajude, deixe seu like, ajude o YouTube a entregar esse conteúdo para o maior número possível de pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho, receba sempre notificação quando tiver vídeo novo. Tá joia? Muito obrigado, galera. Até a próxima.